O protagonista não sabia como ele tinha morrido e a última coisa que ele se lembrava era de estar sozinho no seu quarto, olhando para a cidade abaixo. Depois disso, sentiu seu corpo pesado enquanto se deitava e ele pensava se foi envenenado ou se foi assassinado e disse para ele pensar, seu nome era Grey e muitos provavelmente queriam morto porque ele era um rei. Porém, no fim, não importava o quanto ele queria entender sobre sua morte, ele não podia fazer mais nada a respeito disso e não tinha escolha a não ser deixar tudo isso de lado. A única coisa que ele pedia era que não tivesse um coro de bebês com asas no fim. Porém, então, ele começou a ver uma luz e essa luz estava clareando mais e mais com o passar do tempo, fazendo então com que o nosso prota renascesse, só que ele não sabia o que estava acontecendo e não conseguia enxergar muito bem. Então ouviu uma voz dizendo, parabéns senhor e senhora, ele é um garoto saudável. O nosso protagonista tinha percebido que tinha acabado de nascer. Após isso então, conseguiu finalmente ver o rosto de seus pais. Então a luz no fim do túnel é a luz que passa através de uma mulher no momento. Foi isso que ele pensou, mas isso não era tão importante. Acima disso, ele se preocupava por não saber onde ele estava, mas ele agradecia por conseguir entender o idioma e dizia que isso era um bom sinal. Ele começou a perceber que seus pais eram realmente muito elegantes. O pai então quis que ele dissesse papai, a primeira frase, porém sua mãe disse a ele que ele não conseguiria falar isso, pois ele era muito jovem, então seu pai percebeu quão bobo estava sendo naquele momento. O protagonista então começou a olhar os arredores e pareciam bastante normais. Porém continuava se perguntando aonde ele estava no seu mundo atual. As semanas então foram se passando lentamente, apesar da mãe dele, Alice, ser gentil e de bom coração, era ela quem mantinha as rédeas da família. E o pai dele, Reynolds, era um homem confiável e carismático. E se ignorar a sua ocasional infantilidade, assim nosso prota estava dizendo, mesmo assim ficou muito feliz por ter nascido em uma família amorosa e a vida dele iria ser repleta de dificuldades que ele não desejaria nem para os seus inimigos. Um pouco de controle sobre seus membros e a inabilidade em controlar as necessidades da prisão da carne. E sinceramente, fazia cocô. O prota então estava tendo essa dificuldade de poder controlar a vontade de fazer as necessidades, já que ele dependia de sua mãe. O prota então sendo levado pela sua mãe para comprar coisas, ele pensou que tinha sido transportado para o passado em um período arcaico, que ele estava vendo diversas pessoas carregando armas tão normalmente como espadas e até mesmo adagas, etc. Porém, o nosso prota então estava querendo assistir mais, porém a sua mãe pensou que ele estava cansado e estava na hora de ir para casa, porém ele queria ficar muito mais tempo, mas ela sim foi embora. O protagonista então começou a pensar que conhecimento era força, e se ele tivesse acesso aos seus arredores nas últimas semanas, ele estaria confiante de que provavelmente ele ficaria mais forte e poderia usar isso no futuro. Enquanto ele pensava, seu pai observava ele achando aquilo estranho. Então pegou ele no colo e levantou ele para começar a brincar, enquanto a sua mãe continuava a observar. Então ele jogou o pequeno Art para o alto. O moleque já ficou todo assustado, enquanto a sua mãe também estava assustada com a situação, perguntando o que o seu marido estava fazendo, se queria realmente derrubá-lo. Então, após isso, o nosso prota já está totalmente enjoado por causa daquilo, e com aquele corpo fraco ele não conseguiria resistir facilmente a isso. Nosso prota nunca pensou que iria passar por isso. Ele então falou que o seu pai fazia isso quando ele era pequeno. Achava muito que o pequeno Art estava se divertindo muito com isso. Vemos então o nosso prota todo enjoado, enquanto o pai dele continuou a gerar o menino. Tadinho do garoto, cara. Então, ainda por cima, girou mais e mais, o moleque já tava... Sua mãe falava pro seu pai parar de girar. O nosso prota estava quase vomitando de tanto enjoo. Enquanto isso, a perna dele então bateu na madeira e o moleque sentiu uma dor gigantesca.
Art então começa a chorar e a mãe dele lá atrás muito irritada com o Ray. E após isso o nosso prota não aguenta e começa a chorar muito, mas muito mesmo por causa da porrada. O pai do nosso prota já estava lá no fundo, cheio de hematomas na cabeça de tanto que apanhou da sua esposa, enquanto ela estava consolando seu filho. Mas após isso ela começou a usar magia de cura para curar o joelhinho do nosso prota. O nosso prota então ficou totalmente feliz e sem saber o porquê daquela magia estar sendo usada, porque isso não tinha no seu reino antigo. Cano então cura no nosso protagonista. Então o nosso prota achou que tinha falado muito cedo sobre aquele lugar ser muito arcaico e no fim das contas talvez ele não entendesse nada sobre aquele mundo. Na vida anterior do nosso prota ele era um rei e ainda por cima ele liderava exércitos. E ainda por cima venceu duelos contra representantes de países do mundo todo. E ainda assim, mesmo com todas as suas conquistas, ele nunca esteve tão orgulhoso quanto estava agora. Sim, o nosso prota estava aprendendo a engatinhar, enquanto a sua mãe dizia para o rei não o deixar bater a cabeça naquela quina. Então o seu pai concordou que iria bloquear o caminho dele até aquela estante. Porém o nosso prota bateu de cara no vidro, então ele começou a ver a sua face no espelho e ele achou que estava realmente muito lindo, enquanto os pais deles estavam tendo crise de fofura lá atrás, vendo ele se olhando no espelho. Nosso prota então não estava acostumado ainda com o seu nome, como o antigo rei agora se chamava de Art. Era muito fofo para ele. Nosso prota ainda olhando no espelho, ele disse que tinha que admitir que ele realmente era adorável e muito fofo. Enquanto se olhava com muito prazer no espelho e ainda disse: se preparem garotas, preparem para terem seus corações partidos. Enquanto isso seus pais achavam muito engraçado ele brincando na frente do espelho. Então após isso sua mãe colocou ele para dormir e deu boa noite a ele. Então, fechou a porta do quarto. Porém, o nosso prota não estava dormindo de verdade. Ele começou a abrir os seus olhos, a começar a arquitetar o seu plano. Então se levantou e disse: iniciar missão. E após isso então, ele se sentou, pegou o cobertor, jogou para baixo e após isso ele saltou em direção ao cobertor e então caiu em segurança, iniciando o seu plano. Então agora que Alice tinha pensado que ele caiu no sono, ele tinha aproximadamente 1 hora até que ela voltasse para ver como ele estava. Então ele começou a engatear enquanto a sua mãe continuava lavando louça, se desviou dela e foi diretamente para a área onde estavam os livros. Ele passou despercebido por ela, então ele conseguiu entrar naquele local. Chegando então ao local, ele finalmente conseguiu concluir a sua missão e disse que foi um sucesso com as suas mãozinhas pequenininhas e fofas. O prota então começou a mexer nos livros e desde que ele descobriu aquele lugar, todas as noites ele vinha se esgueirando até ali para aprender mais sobre esse mundo. Entendeu então que Dikaten, o continente em que ele nasceu, era composto por 3 grandes reinos. Um deles era Elenoir, o reino élfico, nas profundezas da floresta. Era Darvi, o vasto reino subterrâneo, o lar dos anões. Sapin, o reino humano e, facilmente, a região com maior população dali. Prota então percebeu que tanto no seu mundo antigo quanto no mundo atual, eles ainda compartilhavam um sistema de monarquia. Mas o direito de governo ali não era conquistado, mas sim passado de geração em geração por família. Ele também descobriu anteriormente que nesse mundo é muito menos desenvolvido se comparado ao dele por causa da magia. Nesse mundo eles possuíam uma força vital chamada Ki, usada pelos praticantes para fortalecer os próprios corpos e as suas armas através de um treinamento rigoroso. E nesse mundo tinha uma força similar chamada Mana, porém diferente do que existe somente dentro de uma pessoa, a Mana está espalhada por todos os lados.
E geralmente o poder de controlar mana é em sua maioria genético, e geralmente apenas uma a cada 100 crianças possui essa habilidade. Porém o nosso prota estava com muita sorte, porque o seu pai tinha habilidade com terra e a sua mãe uma habilidade especialmente rara, que era de cura. Poucas pessoas tinham essa habilidade. Então o nosso prota percebeu que ele podia usar essa habilidade de duas formas. Uma fortalecendo o seu corpo e permitindo que ele aprimore também a sua força, agilidade e capacidades defensivas. Então o nosso prota começou a treinar o seu Ki com 1 aninho de idade.